Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre os segredos aqui de um robô de sucesso. Como que um robô consegue pensar e como que você consegue transcrever algo para que se transforme numa estratégia para robô, tá? Eu não vou falar diretamente dentro do código, eu vou falar aqui a parte teórica do gráfico para que vocês entendam definitivamente como é que um robô pode pensar para dar aí os seus comandos de entrada, os seus comandos de stop, os seus comandos de alvo, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês esses detalhes, beleza? Se você já gostou desse assunto, ou você quer ser um usuário de robô, você quer construir um robô e tal, preste muita atenção nessa aula, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse nosso vídeo aqui. Então eu peço a você encarecidamente e humildemente que você pegue o seu dedinho e sapeca aí o dedo no like, que é muito bom, gente. Na segunda-feira, hoje foi um dia bom, o mercado andou pra caramba, né? Até mesmo antes das 10 horas da manhã, muita gente bateu meta aí com toda certeza. Foi uma estilingada para cima aí de mais de 1.000 pontos. Depois ele deu outra estilingada para baixo com 500 pontos, ou seja, hoje estava facinho de operar, galera. Então vamos aqui para a tela do gráfico, eu vou diminuindo aqui e vou mostrar todos esses detalhes aqui para vocês. Olha, o que eu fiz aqui com relação a esse robô que está aí na tela? Ele está utilizando a coloração com um comando seguinte: se estiver comprado, print de verde; se estiver vendido, print de vermelho. Só que vai muito, mas muito além de só isso, tá? Porque além dele estar desse jeito, comprado verde e vendido vermelho, ainda tem os pontos de alvo. Então vai ter pontos aqui que você vai achar que ele tomou loss, e não, ele conseguiu bater, pegou uma ordem oco, saiu da operação, e depois ele pode até ter dado aí um lossinho pequeno e tal, dependendo da continuidade. Mas eu vou mostrar para vocês esse detalhe aqui também, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com o gráfico. Eu coloquei aqui um gráfico, um replay, e vou colocar aqui o nosso robô para funcionar daqui a pouquinho, tá? Ele está aqui, eu vou setar, eu já puxei o replay aqui e vou mostrar para vocês, depois das nossas explicações, vou mostrar na prática como que isso aqui funciona, tá bom? Então vamos lá. Vocês podem reparar que esse robô ele está fazendo o seguinte: ele está pegando alguns pontos, né? Aí ele desenha dentro de um candle, sempre a partir de alguma coisa que o gráfico mostra, tá? Então assim, ele pegou este candle aqui, e este candle aqui, ele serviu, por exemplo, eu vou buscar aqui meu point fix para ficar mais fácil vocês entenderem toda a teoria. Deixa eu ver, point fix, está ele aqui, beleza. Então ele pegou este candle aqui, e dentro desse candle tem algumas informações. Nós temos abertura, fechamento, máxima, mínima, volume. Nós temos um monte de coisa aqui que o candle fala para a gente, né? Principalmente em minutos. É por isso que, por mais que a gente queira fazer aí um robô para renko, funciona, lógico que funciona e tal, eu acho mais difícil, tá? Eu acho mais difícil, porque dentro do box tem menos informações do que um renko de gráfico temporal, tá? Então assim, eu acho mais fácil construir eles em minutos, por conta de mais assertividade até mesmo. Apesar do renko ser um gráfico mais limpo, para robô, minha opinião, tá? Não acho interessante construir baseado no renko, e sim no minutos. Então vamos que vamos aqui. Então dentro desse candle aqui que nós estamos falando, que é este aqui, este candle aqui, o candle de número 66, nós temos aqui muitas coisas. Nós temos aqui a mínima dele, nós temos aqui a máxima dele, né? E nós temos aqui o range dele também, né? Então a nossa estratégia, ela pega tudo isso. Então ela está pegando alguma coisa aqui e tal, e fala assim: assim que acontecer isso, você pode comprar, né? Só que dentro disso aqui que nós estamos mostrando, você repara que pode acontecer de você ter todas as condições, né? E depois ele não vir a comprar. O que muita gente se engana quando está falando de robô ou pensando em robô, não, mas por que ele entrou errado aqui? É porque
toda e qualquer estratégia de execução lê o candle anterior do comando. Tá? Então ele lê o candle anterior do comando. E é essa a grande dificuldade. Não tem desenho, não tem blá blá blá, não tem nada que faça você construir um robô a não ser matemática, a não ser você ter uma noção, ou um cruzamento de média, ou um indicador X apontando para tal lado, ou um indicador X apontando para outro lado, ou então estratégias 100% matemáticas, né? Onde você coloca ali uma base de cálculo para que você dê comandos para o robô. Mas você pode ter certeza de uma coisa: ele sempre vai pegar um candle, e esse candle é que ele vai analisar. Se esse candle suprir todas as necessidades que ele está pedindo para aí sim ele dar uma entrada, ele vai dar a entrada subsequente a este candle que ele conseguiu fazer tudo isso. E é essa grande dificuldade de um robô funcionar bem. Tá? Então o que acontece? O robô vai tomar loss. Uma hora e outra o robô vai tomar loss. Todo e qualquer robô toma loss. E isso não entra muito na cabeça das pessoas. As pessoas acham que só porque é automatizado, ele vai pegar a situação correta e ele vai ser ganha-ganha, vai ganhar o tempo inteiro. E isso não é verdade. Tá? Então aqui, você repara, voltando aqui ao nosso candle aqui, ó, o candle 66, depois que ele seguiu todas as orientações que estavam sendo solicitadas dentro lá da nossa programação, o que ele fez? Ele pegou e deu o sinal. Então ele entrou aqui, e aí ele vai projetando a segunda fase desse robô. Ele projeta sinais para uma gestão de ordem oco. Tá? Então ele coloca a primeira, que é baseado nisso aqui, no candle sinal, e candle a candle ele vai reposicionando, né, essa ordem oco. Então, além do programador ele pensar no candle sinal, ele tem que pensar na continuidade do trade. Tá? Então, baseado numa continuidade do trade, ele vai fazendo isso, isso e isso. Dependendo do que você fizer nessa gestão da ordem oco, você consegue, e não é difícil fazer isso, você consegue que ele faça trailing stop, né? Ele vai fazendo trailing stop e vai fazendo break even. Então você consegue fazer isso através da leitura de cada candle que for passando, entendeu? E você estiver em gain ou em loss, tá? Às vezes ele não sai no candle subsequente em loss, porque ele ainda percebe possibilidades o que foram traçadas para que você continue na tentativa de chegar a um gain. Então, o outro detalhe, o segundo detalhe, né, que muita gente não sabe, que é a sabotagem do robô. A pessoa fica na frente, o robô entra em loss e aí ela sabota, ela vai lá e sai manualmente. E muitas vezes pode acarretar num loss bobo, sendo que o robô se recupere em certo tipo de ação. Então você tem que compreender o robô primeiro, analisar o robô primeiro, colocar em replays e tal, para você perceber os momentos que ele realmente, às vezes vale a pena até você interferir, né? Porque vai tomar um loss ali feio e tal, você ligou no horário errado e tal. Beleza? Então vamos lá. Começamos bem. Beleza, então aqui você tem, provavelmente ele deva ter saído aqui, né? Provavelmente ele deva ter saído aqui. Você percebe que se ele saiu aqui, ó, este candle aqui, ele não é um candle positivo, apesar de estar verde aqui, ele é um candle negativo. Então é isso que você também tem que prestar atenção, tá? Porque se eu estou colocando uma coloração aqui, ele não reconhece comprado e vendido, tirando também o serviço da oco. Então ele vai ficar verde aqui dando continuidade. Então muitas vezes, igual eu estou colocando aqui para teste a coloração, eu posso, se eu não tenho conhecimento, eu posso achar que ele estava comprado aqui, que ele continuou nesse candle e veio bater aqui, e que ele continuou até chegar aqui. E não foi, provavelmente ele saiu aqui, ele capturou uma ordem oco aqui, saiu da operação, tá? Ou então ele deu um close position daqui, tá? Porque tem essa outra forma de você fechar uma operação, que é, se ele não corresponde mais àqueles parâmetros que nós determinamos, ele fecha a operação extra oco, ou seja, ele faz uma operação que a oco está ali mandada e tal, a oco para de funcionar naquele momento e extra oco ele dá uma saída cancelando ali a posição, tá? Que é um comando que nós chamamos de close position, tá?
Beleza, esse candle aqui, apesar dele ter ficado verde, ele não atendeu os requisitos, que isso aqui, ó, se eu tirar aqui o nosso point fix e colocar aqui em cima dele, você vai perceber que é um candle de baixa, né? É um candle de baixa e ele é, além de ser um candle de baixa, ele é um inside bar, né? Você percebe que o fechamento e a abertura dele estão embutidos dentro do fechamento e abertura do candle anterior. Isso nós chamamos de inside bar, tá? Beleza. Depois disso aqui, aí sim, eu tenho outro candle sinal, que é esse branquinho aqui, ó. Ele fechou com todos os parâmetros para uma nova abertura. E olha o que acontece. Aí ele vem embora, tá? Então, é assim que ele pensa. Vamos dar uma olhada nisso na prática, que vocês vão compreender bem como é que é o funcionamento do robô. Beleza, vou fechar aqui o point fix. Vamos dar play aqui no nosso... Já até dei, ó, um playzinho nele aqui, vacilei. Deixei o play dele aqui e vamos agora colocar o nosso robô para funcionar. Toda vez que eu estou gravando, isso acontece. Vamos dar aqui, ó, play, fechar esse grupo aqui. Vamos dar play aqui e vamos esperar ele dar um sinal. Olha lá, ó. Perceba que eu atrasei um pouquinho, eu queria ter mostrado para vocês essa entrada aqui. Isso aqui é uma entrada que ele está dando em loss, tá? Eu já fiz esse replay aqui, então sei. Então, como eu demorei aqui a entrar, vou até fazer de novo, tá? Para a gente não ficar... Eu quero mostrar esse loss dele aqui. Então, vamos lá. Puxei novamente. Ele está carregando aqui. Deixa ele carregar que a gente faz aqui novamente o replay. Pronto, o replay já carregou. Eu vou dar play. Velocidade máxima da dança do Creu. Pronto. E aqui vamos ligar o nosso robô. Tá vendo? Sempre dá esse problema, eu tenho que abrir uma outra janela para poder ligar ele aqui, ó. Deixa eu pausar isso aqui. Pronto, já está ligado aqui. Já está ligado aqui. Deixa eu ver se eu deixo ele pular aqui, por aqui, por aqui. Tá tudo ok. Vamos só aumentar aqui um pouco o nosso zoom para vocês verem aqui como é o andamento do robô, se não é em cima daquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a grande dificuldade de muitos programadores e muitas pessoas curiosas que desejam criar os seus próprios robôs é que não é tão simples quanto muitas pessoas imaginam, porque você tem que descobrir algo dentro do seu robô que mostre dentro de um fechamento de um candle se ele é compatível com a sua entrada ou não. Então você tem que ter muitas alternativas dentro do seu robô para que ele não mande você para entradas erradas mais vezes do que entradas corretas, porque errar vai de qualquer jeito. Errar vai de qualquer jeito. Dificilmente um robô não erra, entendeu? Ele tem que acertar mais do que errar, né? Então, por isso é que quando se fala de robô trader, a gente tem que pensar na semana, a gente tem que pensar no mês, né? A gente tem que pensar na quinzena, porque o povo quer pegar, ó, tá vendo? Ele entrou, olha só, por que ele entrou aqui? Porque ele está voltando, ó, esse candle aqui é um candle negativo, ele está voltando aqui de uma base que ele não conseguiu vencer, e aí o que o robô pensou aqui, né? Tem outros cálculos que estão dentro da base lá, olha, esse candle aqui já abriu rompendo a mínima, então eu vou dar entrada nele, né? Só que não é isso que acontece. Pode ser aqui, ó, que ele não rompe a mínima completamente, mas eu não consigo fazer, ó, ele tomando um loss aqui, ó, e tomou um loss de R$180. Eu estou aqui com 5 contratos, tá? Estou aqui com 5 contratos fazendo esse teste aqui junto com vocês. Então, ele não consegue, mas aqui não rompeu a mínima. O robô não consegue ler o candle que está no momento. Ele pega pelo candle anterior, tá? Se alguém tiver alguma estratégia que pega ali o candle atual e de entrada, que me passe, por favor, porque não tem, tá? Então, é assim que a banda toca. Aqui, ó, acabou de fazer um outro movimento, né? De novo, ele rompeu todas as mínimas aqui e agora sim ele dá uma entrada com mais cara de boa entrada, né? Uma entrada com mais cara de boa entrada. Está reposicionado aqui as OCOs para iniciar. Essa OCO foi baseada no range deste candle mais
né, multiplicando pelo alvo que nós estimulamos. Então, esse primeiro posicionamento é baseado no candle anterior. Ó, à medida que ele vai buscando novos candles, ele já está baseando agora neste candle aqui para projetar o que nós temos de gain e de loss. Eu coloquei um trailing stop baseado, no caso de uma venda, na máxima de 2 candles para trás. Então ele vai puxando conforme vai andando, né? Ó, então você viu que ele já tirou aquele loss, né? Já está fazendo um gain legal e pronto. Você viu que ficou branco aqui, ó. Por quê? Porque ele pegou a mínima lá com a nossa ordem oco e reabriu, porque ele ainda está em condições, então ele reabre a condição aqui para mais uma venda. Pode ser que tome loss aqui? Pode ser que fique em gain? Pode. Então vamos acompanhar aqui o final dessa transação aqui, dessa operação, né? Então vocês reparam como é que funciona? Como é que ele pensa, né? Então ele pensa dessa forma. Então você tem que colocar atributos dentro desse robô que fale com ele, por exemplo, que olha, se você está aqui, você deu todas as condições, mas você tem um indicador ali de exaustão, você está num período, né, mais provável exaustão e tal, não entra então mais nessa operação. Então são vários detalhes que você tem que colocar, e não é só um indicador, gente, não é só um ponto X, um ponto Y que você vai criar um robô. Ele precisa de arestas, ele precisa de mais condições, entendeu? Porque robô facinho aí que funciona, é muito fácil de fazer, né? Mas agora, aquele robô, ele vai dar realmente condições? Para ele dar realmente condições de boas operações e ele ser efetivo, ele tem que ter muito mais do que só uma pequena visão que a pessoa tem baseada no indicador. É onde eu quero chegar com esse vídeo aqui. Então, ó, ele continua aqui na operação, ó. Ele não chegou a pegar essa mínima aqui. Não sei se eu lembro disso aqui, se ele sai com um pequeno loss, alguma coisa do tipo, mas já repare aqui, ó, que ele já está puxando o stop loss dele para bem pertinho, para que se tome loss, que seja pequeno. Ó, então vamos ver. Se tomar um loss aqui, por exemplo, ele vai tomar um loss de 20 pontos. Ó. Então vamos acompanhar aqui. Por enquanto, robô positivíssimo, né? Tudo certo. Ó, e ele tomou um pequeno loss lá, um loss de R$20, tá? De 25 pontos, desculpa. Tomou um loss de 25 pontos aqui e parou aqui em R$90. Alberto, mas ele perdeu parte do que ele ganha. É por isso que tem a importância de você estipular uma meta. Porque sim, pode acontecer, independente, tem vários robôs que isso acontece, pode acontecer de você perder parte do que você ganhou. E é por isso que na automação do Profit, você tem até bases de ganho que você pode estipular, ou seja, você tem uma meta de 500 pontos, mas você pode ficar feliz ali com 350, 380, se ele começar a perder, deixa eu aqui no 380, digamos, ele passou de 380, está lá em 450 pontos, ao invés de ele buscar os seus 500, ele volta para 350, parou por ali, entendeu? Então dá para fazer esses tipos de arranjos dentro da automação também, tá? Então é isso que a gente precisa ter essa noção, mas vamos deixar mais tempo aqui, para ver como é que vai fechar esse dia, propriamente dito. Bom, pessoal, então voltando aqui, eu fiz uma parada aqui manual mesmo, porque eu não tinha colocado lá meta, tá? E é assim que vocês viram o robô funcionando. Vocês chegaram a perceber que chegou um momento aqui no Candle 18 que ele retornou aqui e chegou a fechar negativo, né? E depois ele pegou uma nova vertente aqui e fez a sua meta de forma rápida aqui, chegando nos 500 pontos. Chegou a bater aqui, na verdade, 600 pontos. A gente coloca essa média de 500 pontos porque é uma média plausível. Se você optar em colocar menos, né, só tome cuidado, porque se você for planejar assim algo 1 para 1, a sua meta de
a sua possível perda, né, o seu stop loss final, ele também pode ser muito curto. Então, uma média que nós encontramos aí, para você trabalhar um por um, 500 de gain para 500 de loss, tá? Funciona muito bem dentro de vários robôs. Foi os que mais fiz teste, os que mais deram certo. Então, o que a pessoa que é usuário ou programador aí que quer desenvolver o seu robô tem que prestar atenção? Que o robô é isso, gente. Robô não é ganha-ganha, robô é longo prazo, é semana, é mês, não é um dia de loss que vai trazer o seu robô para bom ou para ruim, tá? Você tem que analisar outras coisas. Ponto. Um outro detalhe que é bom salientar demais com relação ao robô. Robô ele vai ganhar em dias de tendência e ele vai ganhar em dias de gráfico, pode ser até lateral, mas lateral de grandes movimentos. Existe um tipo de gráfico que nós chamamos de Search and Destroy, tá? Que é o famoso rompe fundo, rompe topo. É aquele que ele não tem uma tendência clara, ou então ele tem uma micro tendência contínua, só que ele é um candle para cima, dois para baixo, um para cima, dois para baixo, dois para cima, sabe como é que é? Então, quando isso acontece, não há robô no planeta que se dê bem. Se você bloquear entradas por conta de um gráfico desse tipo, o seu robô não fica bom, seu robô fica bem ruim. Você percebe que esse nosso robô aqui deu poucas entradas. Se nós pegarmos aqui, ó, e fomos aqui no nosso relatório de performance para esse robô aqui, ó, e eu pegar aqui, ó, o WinG23, deixa eu ver se é esse aqui, ó, R$600, tá? Você vai perceber aqui na questão do resumo dele, que ele fez, ó, R$600 foi o lucro líquido dele, ele fez um lucro bruto de R$910, tá? Ele fez um fator de lucro de 2,94, beleza? Agora, percentual de acerto, quem se liga em percentual de acerto, está fazendo análise completamente errada. Por quê? Porque você pode ter um percentual de acerto baixo, porém um fator de lucro alto e um drawdown também baixo. O que significa isso? Isso significa que você até tomou loss, mas o seu valor de loss foram pequenos, entendeu? Comparado ao que você teve de gain durante todo o processo de operação. E é isso que faz o robô ser efetivo ou não. Outro detalhe que é importante salientar demais, tem muita gente que vira e fala, manda pergunta, eu não estou nem respondendo mais esse tipo de pergunta. Tem como você me passar quanto que o robô faturou durante o mês tal? Tem como você? Não tem como, entendeu? Venderam muito isso no passado, mas o backtest aqui automático do Profit não quer dizer absolutamente nada. Cada pessoa tem que fazer ali o seu diário de trade aqui, o seu resumo de performance. Ele sim é que vai dizer alguma coisa. Só que se eu fizer o meu, por exemplo, não vai ser igual ao seu. Por que não vai ser igual ao seu? Porque eu sou macaco velho em termos de uso de robô. Vai ter dias que eu vou bater o olho e falar assim, isso aqui é Search and Destroy, tô fora. Entendeu? Isso aqui eu não tenho fundos ou topos ascendentes para que eu possa ligar o robô. Eu estou tendo aqui uma média muito flat, nesse momento aqui eu não ligo o robô. Então isso depende da experiência do usuário, pelo menos no fato de ligar, ou pelo menos se ele não bateu o meta ainda, ele chegar lá e falar assim, cara, eu acho que hoje eu vou desligar o robô porque não estou vendo aqui algo legal. E dentro do método Megapontos, nós criamos uma outra coisa que é isso aqui, ó. Ainda não atualizamos, tá, gente? Isso aqui ainda não é uma atualização do método Megapontos. Ainda está em teste, vamos atualizar aqui, acredito que até a próxima semana no máximo. Então a pessoa vem aqui, ó, no indicador base e coloca sim e dá a aplicar. Isso também agora está dentro do método Megapontos. E esse indicador aqui é um indicador surreal, tá? Se você reparar aqui, você vai ver onde tem cruzamentos, ele te daria aqui bons trades. Mas como eu disse para você, não é só disso que vive o robô. Porque, por exemplo, ó, cruzou aqui, vamos colocar aqui para vocês verem, ó, cruzou neste ponto aqui, ó. Esse ponto aqui cruzou. Reparem que deu compra. Mas ele vinha de uma venda.
por ele vir de uma venda e ainda não ter saído dessa venda aqui, ele não gera uma compra aqui neste cruzamento. Aqui nesse ponto, ó, outro cruzamento, só que ele também estava em venda. Então ele sai da operação, ó, perceba, ó, ele deu o cruzamento aqui, ó, e ele sai da operação, como vocês puderam ver nesse candle, que é o candle que ele sai em prejuízo. E aí depois há um outro cruzamento, que é esse cruzamento aqui embaixo. E aí sim o robô dá uma entrada e bate meta, tá? Então, esse indicador aqui em dólar funciona bem demais para quem quer operar manual dentro do método Megapontos, que a proposta é de operar manual, que é 1 milhão de vezes melhor do que o robô, se você tem, se você estudou para isso. Tá? O robô vai servir para vocês aquele dia que você não está ali online, ou então aquela pessoa que é um empresário, uma pessoa que gosta de trade, mas não tem tempo de operar. Então, o cara utiliza robôs. Lembrando, para se trabalhar com robôs, você precisa de mais capital. Como ele é, né, uma ferramenta que você precisa para mais longo prazo, né, e aí a gente está trabalhando aí de 1 para 1, imagina só, se você tiver R$100, se você tomar 2 dias de loss, você perdeu 20% do seu capital. Então que isso fique muito claro, tá? Porque tem gente que quer entrar com R$1.000 usando o robô toma 2 dias de loss e ele sai falando que o produto não presta. E robô é assim, ele ganha mais do que perde, mas ele pode perder também. Que isso fique bem claro, galera. Tomara que eu tenha conseguido passar para vocês tudo relacionado a robô, né? E que vocês entendam, né, definitivamente como é que é o funcionamento dessa sensacional ferramenta, mas que precisa saber usar, tá bom? Um grande abraço para vocês. Se gostou, sapeca aí o dedo no like, galera, e até o próximo vídeo aqui nesta bagaça. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.